Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bipro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje eu vou te ensinar como você pode trazer dados do IPCA direto do site do governo para dentro do Power BI de maneira completamente automática. Então, se você trabalha no departamento financeiro, se você precisa utilizar dados de inflação, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e vamos lá que a gente vai aprender a fazer isso de maneira muito fácil aqui no Power BI. Então, para a gente começar aqui a montar o nosso relatório trazendo dados diretamente do site do governo para dentro do Power BI, a gente vai puxar automaticamente o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e a gente vai ver como é muito simples a gente fazer isso daqui. Então, para a gente começar, a gente está aqui no nosso amigo Google, para você saber exatamente chegar até onde eu vou chegar para trazer esses dados, e a gente vai digitar aqui dados Gov, que aí a gente vai para o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é esse primeiro link aqui, dados.gov.br, que é o nosso portal de dados abertos do Brasil. Aqui você tem milhares de conjuntos de dados que o governo disponibiliza para você utilizar, seja para utilizar numa API, num software ou até mesmo no Power BI, ou seja, até mesmo para você baixar no Excel e utilizar ali. Ele tem essa funcionalidade aqui. Aqui ele diz algumas coisas sobre os conjuntos de dados que ele tem. Você pode dar uma olhada nisso aqui com calma, ler, explorar esse portal, que é um portal muito bacana, ainda mais para você que está mexendo com análise de dados, criando dashboard. Isso aqui é muito interessante. A gente vai vir aqui agora em dados. Ele já mostra para a gente que ele tem mais de 10 mil conjuntos de dados. E aqui ele mostra que ele tem de várias organizações diferentes, de vários grupos diferentes, com várias etiquetas diferentes em vários formatos diferentes. Você tem muita base de dados para trabalhar aqui nos seus Power BI, tá? E aqui a gente vai pesquisar o IPCA, que é o índice que a gente quer. Inicialmente ele não está aparecendo aqui entre os primeiros, mas se a gente descer mais um pouquinho, a gente já vê aqui o IPCA normal e o IPCA 15. Então, dependendo do que você precisa, ele tem aqui várias segmentações de IPCA diferentes, tá? A gente vai trabalhar com o IPCA geral, que é esse IPCA aqui, normal. Então, a gente vai clicar aqui no link do IPCA e a gente vai para a página do IPCA. Ele mostra aqui algumas informações, mostra qual é a organização responsável por gerar esse índice. Ele mostra algumas coisas aqui sobre como está organizado esse índice aqui na base de dados do governo. E ele fala também aqui que essa base de dados aqui, esse conjunto de dados, ele está dividido em duas tabelas. A tabela 14 e 19, que tem o IPCA, variação mensal, acumulada e tal. E observem que aqui no final ele fala que essa base ela vem desde janeiro de 2012 até dezembro de 2019. Então essa base não está completamente atualizada. Ela não tem os dados de 2020, 2021, 2022. Então ela não vai ser muito útil se eu quiser olhar o presente e tentar fazer uma projeção do futuro. Mas se eu quiser olhar o passado, talvez seja bacana. E a gente também tem outra tabela aqui, que é a tabela 1737, que essa sim, ela tem a série histórica, a variação mensal acumulada nos últimos 3, 6 meses, no ano em 12 meses, e isso a partir de dezembro de 1979. Como ele não diz aqui uma data de encerramento, supõe-se que a gente esteja trabalhando com o presente. E na hora que a gente baixar a base de dados lá para o Power BI, você vai ver que a gente tem dados de 2022 atualizados. Aqui ele tem uma série de dados e recursos sobre essa base de dados, tem a documentação oficial aqui, você pode clicar em explorar e ir para o recurso para conhecer mais a parte mais técnica ali sobre essa base de dados, conseguir tentar enxergar alguma coisa melhor, montar até uma tabelinha virtual para você trabalhar com esses dados aqui na internet. É muito interessante você dar uma olhada nisso aqui, você pesquisar, é muito bacana, mas também aqui tem os outros formatos de dados que a gente pode utilizar aqui a API do governo para trazer isso direto para o Power BI de maneira completamente gratuita.
E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai utilizar esse recurso aqui de JSON, só que a gente vai usar o da tabela 1737, porque a tabela 1419 não está completamente atualizada. Então, o que a gente quer é esse 1737 aqui, que é o nome da tabela, e a gente vai ir para o recurso. Ele vai levar a gente para uma outra página aqui, ele só está carregando e ele já traz aqui a página com todos os dados históricos do IPCA. Mas para eu levar isso para o Power BI de maneira organizada, a gente precisa copiar esse link aqui. Ele já está estruturado aqui, mas a gente precisa levar isso lá para o Power BI. Então a gente vai abrir o Power BI, estou aqui na tela inicial dele, a gente pode fechar isso daqui e para a gente começar a nossa importação aqui, a gente vai em obter dados e a gente vai selecionar a fonte da web, porque a gente está pegando um link da internet e a gente vai jogar aqui no Power BI. É só colar o link que a gente acabou de copiar aqui e dar um OK. Ele vai perguntar que tipo de conexão eu quero utilizar aqui para acessar esse site na internet. Se fosse um site com login, esse tipo de coisa, ele poderia pedir isso. Nesse caso, a gente pode deixar marcado como anônimo mesmo. A gente pode entrar de maneira anônima aqui e acessar esses dados, já que eles são dados públicos. A gente clica em conectar e ele vai trazer para cá a nossa tabela pronta para a gente começar a mexer aqui. A gente tem vários dados bacanas aqui no Power BI que a gente pode utilizar. Então ele já abriu aqui o Power Query para a gente, ele trouxe esse nome esquisito aqui da tabela. A gente pode mudar isso aqui, tanto aqui em propriedades quanto aqui em consultas, para IPCA e pronto, já está ali. E agora a gente tem a nossa tabela aqui. Veja que o nome das colunas ele veio aqui meio esquisito, a gente precisa ajustar o nome dessas colunas aqui. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, o nome das colunas na verdade é esse primeiro aqui, ó, que tem nível territorial, código, nível territorial, unidade de medida, etc. E aqui nas minhas etapas aplicadas, se você já acompanha a Academia BIPRO há algum tempo, você já sabe do que eu estou falando. Se você ainda não acompanha, já aproveita para se inscrever no canal agora, porque você já vai estar dominando tudo aqui daqui para frente, acompanhando os nossos vídeos, tá? O tipo alterado, que é uma etapa que é aplicada aqui no ambiente de importação de dados, ele classifica qual é o tipo de dados de cada coluna aqui. Se é um texto, se é um número, se é uma data. E como o nome das colunas está errado, ele está pegando a informação aqui errada. Então o que a gente vai fazer para a gente acertar esses dados? A gente vai excluir essa etapa de tipo alterado aqui. E agora a gente vai transformar essa primeira linha aqui, de fato, no cabeçalho, no nome das colunas. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em usar a primeira linha como cabeçalho e pronto, ele já acertou aqui o cabeçalho para a gente. E ele criou outra etapa de tipo alterado aqui. A gente vai excluir essa etapa de novo aqui, porque a gente vai fazer mais alguma coisa, mais algumas modificações aqui. Tem uma série de coisas aqui que não interessa pra gente. O nível territorial aqui no IPCA, ele sempre vai ser Brasil. Então a gente não precisa dessa informação aqui, que é o código do nível territorial, da unidade de medida, da outra unidade de medida aqui também. A gente tem uma série de informações que não serve de nada pra gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai excluir novamente essa etapa aqui de tipo alterado e a gente vai remover algumas dessas colunas aqui que não servem para nada para a gente. Então, para eu fazer isso, eu posso vir aqui no botão do menu principal e escolher colunas e tirar aqui, desmarcar todas as colunas que eu não quero. Então, eu vou tirar nível territorial, unidade de medida, Brasil aqui, código eu também vou tirar. A variável, por enquanto, eu vou deixar. A variável mês eu vou deixar aqui. Por quê? Agora a gente vai dar uma olhada no que a gente tem aqui. A gente tem o mês, a gente tem qual é a variável e a gente tem qual é o valor. Se eu abrir essa coluna aqui de variável no filtro dela, ela me mostra aqui as duas primeiras opções e diz aqui que a lista pode estar incompleta. Isso porque o Power Query, que é o ambiente de importação de dados aqui do Power BI, ele só lê até as primeiras 1000 linhas da base de dados. Então aqui ele não está lendo aquela base de dados completa ainda. Por isso que ele não consegue mostrar aqui todos os dados. Se eu quiser ver, eu tenho que clicar em carregar mais e ele vai mostrar aqui para mim tudo que eu tenho. Então veja aqui que eu tenho várias métricas exatamente como estava lá descrito no site. Eu tenho o número base, que é a variação nominal.
eu vou desmarcar isso daqui, eu tenho a variação acumulada em 12 meses, em 3 meses, em 6 meses. Você pode usar isso se você quiser no seu Power BI, mas aqui eu só vou trazer a variação mensal, porque a partir da variação mensal eu consigo calcular todas essas outras aqui. Então não preciso ter elas no meu Power BI. Então eu vou clicar um OK e ele já trouxe aqui só os valores aqui da variação mensal de cada um dos dados aqui. E ele traz a data aqui, então a partir de agora sim a gente vai transformar isso aqui em cada tipo de dados que a gente tem, tá? Em data, em texto e aqui no caso em número. Eu vou selecionar todas as colunas, cliquei aqui em valor, pressionei Shift no meu teclado, cliquei aqui na última, vou aqui em transformar e detectar o tipo de dados. Automaticamente ele já vai detectar aqui para mim o tipo de dados. Veja que ele transformou aqui em mês em data, então ele reconheceu a data corretamente aqui. Ele não reconheceu isso aqui como número, provavelmente por causa desses 3 pontinhos aqui que eu tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso daqui. Então clicando com o botão direito aqui em cima do nome da coluna, eu vou substituir valores. Vou colocar 3 pontinhos aqui e substituir por nada, eu vou deixar ele vazio mesmo. Ou então, se eu quiser mudar e deixar de uma forma ainda mais bacana para o Power BI, eu posso voltar nessa engrenagemzinha aqui para eu mudar o que eu tinha configurado anteriormente e posso escrever null aqui, que é a maneira como o Power BI reconhece melhor que é uma célula vazia. Então ele vai ficar aqui com null, mostrando que essa célula está vazia. E aqui, se eu tentar mudar agora para número decimal, ele vai vir aqui corretamente. O que a gente tem de problema aqui? Eu consigo navegar entre as etapas aplicadas aqui no Power BI. Então, se a gente clicar aqui nas outras etapas, eu consigo ver exatamente a minha tabela como ela estava antes da gente fazer alguma alteração aqui. E vejam o seguinte, vocês estão vendo que aqui eu tenho um ponto, que aqui é 6.62? Quando eu trouxe isso aqui para número inteiro, ele transformou em 662, então isso aqui está errado, isso aqui deveria ser uma vírgula, que ele deveria separar as casas decimais dos dados. O problema é que essa base de dados ela está com um modelo decimal americano. Então, se você não sabe como acertar isso, se você não conhece esses detalhes, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar o link aqui em algum lugar dessa página, então aproveita, corre lá para você dominar ainda mais o Power BI. Já aproveita também, comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo até agora, se isso vai ser útil para você ou não, se isso era o que você estava querendo ou não, que a gente já vai finalizar aqui terminando de carregar esses dados para o Power BI. Então, como é que a gente acerta esse problema aqui do tipo alterado, trazendo para, de fato, a numeração correta aqui, considerando o decimal? A gente simplesmente vai utilizar uma outra funcionalidade do Power BI aqui, que é clicar nesse ABCzinho aqui e eu posso alterar o tipo de dados manualmente, tá? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em usando a localidade para dizer para o Power BI que, olha, Power BI, eu sei que meu Power BI que ele está configurado na região português, eu sei que o sistema decimal aqui é diferente, mas eu quero que para essa base de dados você considere o sistema decimal lá de fora, que é completamente diferente. Então eu posso alterar o tipo de dados com localidade. O tipo de dados que a gente quer é número decimal. Então a gente vai selecionar aqui do número decimal. Ele já me dá um exemplo aqui de como os valores têm que estar escrito aqui para ele reconhecer. Só que no nosso caso a gente vai procurar aqui em inglês dos Estados Unidos. Então é só apertar Izinho aqui no nosso teclado, ele já vai aqui para a parte do I e é só procurar em inglês dos Estados Unidos e dar um OK e tá pronto aqui. Ele trouxe agora corretamente a variação mensal do IPCA para a gente. Se a gente organizar aqui em ordem decrescente, só para a gente ver, a gente tem o IPCA atualizado até maio. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo aqui em junho, então a gente tem o IPCA atualizado até o mês passado, que você pode usar isso de maneira muito fácil para você fazer simulações, fazer projeções financeiras aí no seu dashboard. A gente terminou aqui e basicamente o que a gente tem que fazer agora é clicar aqui na página inicial, fechar e aplicar e tá pronto. A gente trouxe
os dados do IPCA diretamente do governo. No mês que vem, você só precisa clicar em atualizar no seu Power BI e ele já vai carregar o IPCA atualizado e você pode utilizar isso para fazer várias e várias análises e simulações financeiras utilizando o Power BI, trazendo dados automaticamente do governo sobre a inflação. Lembrando que o portal do governo de dados abertos tem outros dados que você pode explorar também, seguindo mais ou menos essa mesma metodologia para trazer isso para dentro do Power BI e montar um dashboard financeiro super bacana aqui. Então, só para a gente ver como é que ficou, eu vou criar aqui um gráfico normal, vou trazer aqui um mês para a parte do eixo e vou trazer aqui o valor para a parte do eixo Y e ele já vai carregar aqui para mim a variação mensal do IPCA ao longo do tempo. Se eu quiser abrir aqui, eu ainda consigo abrir por trimestre, por mês, e eu consigo ver aqui toda a evolução do IPCA desde 1979. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui o que você achou, o que mais você quer ver no canal da Academia Bipro, para que a gente continue agregando valor à sua vida aí e para que você dê cada vez mais um passo em relação ao seu conhecimento de Power BI. Eu vou ficando por aqui e te vejo numa próxima oportunidade.